Eu queria dizer para aqueles que não me conhecem tão bem e que me prestigiam aqui hoje, que talvez perder tempo de vocês dizendo de onde eu vim não seja adequado ou necessário. Mas eu acho que é adequado e necessário contar para vocês por que eu sou candidato. As pessoas não entendem por que gente de bem, gente que tem trabalho, que tem profissão, que tem carreira, que se sucedeu bem profissionalmente, que se realizou, se envolve na política. Eu ouço todos os dias as pessoas perguntando por que eu me envolvo com uma coisa tão nojenta. Por que eu quero me misturar com bandido? Se eu não tenho medo de colocar a minha vida, a minha felicidade, a minha tranquilidade em risco, porque eu me exponho a um ambiente que é completamente dominado pelo que a gente vê nas notícias nos jornais todos os dias. Para essas pessoas eu sempre faço uma pergunta: você tem filhos? E você pretende viver muito? Porque se a gente tem filhos ou pretende viver muito, nós precisamos morar num outro lugar. Esse lugar em que a gente mora não dá mais, gente. Um lugar em que não se tem tranquilidade para sair na rua, em que não se tem horário para chegar no trabalho porque o trânsito não permite, em que a gente nem fala mais em saúde pública, porque a saúde pública é de uma qualidade tão terrível que as pessoas esquecem até que ela existe. Em que não há geração de riqueza, porque essa cidade onde a gente mora está empobrecendo a olhos vistos. Belo Horizonte é uma das únicas capitais do país e a única do sul e sudeste que tem ficado mais pobre ano após ano nos últimos 10 anos. Será que dá para acreditar que é possível morar e ser feliz nesse lugar se a gente não começar a tomar algum tipo de atitude? Quando me perguntam por que eu estou me envolvendo num ambiente tão nojento, a minha resposta é a que eu aprendi com a minha avó: casa a gente limpa pelo lado de dentro, não se varre casa pelo lado de fora. Não adianta a gente ser bem sucedido no que a gente faz se a cidade onde a gente mora vive o que Belo Horizonte vive hoje. Eu não quero morar em Belo Horizonte daqui a 30 anos se a cidade continuar do jeito que ela está. Mas a minha mensagem não é uma mensagem de desânimo, é o contrário disso. Eu sou um sujeito muito otimista, eu sempre acho que as coisas vão melhorar e eu tenho certeza que daqui a 30 anos o Brasil vai parecer muito mais com o Chile do que com o Paraguai, como a gente parece hoje. O momento da gente encarar a coisa pública de frente, cobrar do político, começar a interagir com as políticas públicas chegou. O Novo é a prova disso, um partido fundado por não políticos, que se dispuseram a tentar fazer a diferença no ambiente público, um ambiente que está assim contaminado, mas que não precisa continuar assim, porque, gente, política, disse o Papa outro dia, é a maior forma de caridade que pode ser exercida por uma pessoa. Até os mais egoístas deviam praticar bem a política, porque quando eu melhoro a vida de todo mundo, por consequência, eu melhoro a minha própria vida. Quando as pessoas me perguntam então, por que eu estou me dispondo a entrar para um ambiente tão sujo, a minha resposta é sempre simples: porque eu não escolho as minhas lutas, as minhas brigas, as minhas causas pela facilidade da vitória. Eu prefiro escolher as minhas, porque eu acredito que os resultados delas podem mudar a minha própria vida e a vida de quem está em volta de mim. Eu tenho uma vaidade: eu gostaria muito de que daqui a 30 anos, quando forem comentar o fato de que o Brasil resolveu dar uma guinada na forma como as coisas são feitas, eu vou poder dizer, eu fiz parte desse movimento lá atrás. Eu fui candidato a vereador, me elegi em Belo Horizonte, junto com um grupo excepcional de candidatos pelo Novo, excepcional de candidatos, e nós fomos construindo uma outra cidade. Agora, vocês podem me perguntar qual é o papel de vocês nisso. Na verdade, isso só vai funcionar se esse mandato deixar de ser exercido pelo cara que foi eleito e passar a ser exercido por quem elegeu esse sujeito. Transparência e eficiência. Quantos de vocês aqui sabem que a Câmara Municipal custa 240 milhões de reais por ano? Tem 1.700 funcionários, 17 assessores por gabinete. E quantos de vocês conseguem me dar o exemplo de uma única lei que tenha sido aprovada nos últimos 12 meses que vale a pena propagandear porque mudou a vida do Belo Horizontino? Depois de 240 milhões de reais, depois de 1.700 funcionários, depois de 12 meses, cadê a uma lei que mudou a nossa vida? Bom, teve a regulamentação do uso da carroça, né, que foi feita recentemente. Então isso é um negócio super importante, porque agora Belo Horizonte tem carteirinha de carroceiro, licença própria para carroça, velocidade própria que a carroça pode andar na rua, porque realmente vai ser isso que vai mudar Belo Horizonte. Porque o que a nossa Câmara tem conseguido produzir é isso.
Isso e muita raiva na gente. Fora essas duas coisas, nós não temos colocado nada para fora. E o que isso tem a ver com as minhas propostas de transparência e eficiência? No dia 1º de fevereiro, após a posse, minha primeira providência, gabinete com 3. Não há necessidade mais que isso. Redução drástica de verba indenizatória, porque eu não preciso de carro da vereança, eu já tenho carro. Eu não preciso comer às custas da Câmara Municipal, porque eu sempre me alimentei, aliás, talvez até um pouco mais do que devia. Eu garanto para vocês que com esses cortes eu economizo quase 2 milhões de reais por ano para a Câmara Municipal. E pode parecer pouco, mas aí fica o desafio. Cadê os 2 milhões de reais dos outros 40 que podiam estar economizando e não estão? Porque 82 milhões de reais seria dinheiro para fazer diferença em Belo Horizonte. Dava para deixar 2 hospitais do Barreiro funcionando, porque ele não está funcionando por falta de 40 milhões de reais por ano. E aí? Eu acredito que nós vamos fazer a pressão para que os outros adotem essas práticas. Eu acredito que quando eu começar a gravar todas as minhas reuniões e divulgar para as pessoas o que foi dito dentro do meu gabinete, nós vamos acabar com esse balcão de negócio que a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte se transformou há muitos anos, porque eu quero ver o sujeito ter coragem de me propor a indecência sendo gravado para qualquer um poder ouvir. Tem lá as propostas de educação, tem uma que eu gosto demais, é a ideia de forçar as escolas privadas de excelência, que têm benefícios fiscais municipais hoje, a adotarem a gestão administrativa e pedagógica de escolas públicas no seu entorno. Por que não, gente? Não custa nada. Na hora que a gente passa a falar de mobilidade, eu estou lá propondo que a gente tenha mais linhas suplementares de ônibus, porque essa ideia da iniciativa individual, que passa pelo dono do ônibus ser o cara que opera o ônibus, é uma ideia importante, mas estou lá falando de coisas que estão mais impactantes. Estou falando da reestruturação de alguns grandes corredores de Belo Horizonte, através de CEPACs, um instrumento conhecido por muitos, que já foi usado em São Paulo na Ponte Estaiada, foi usado no Rio, no Porto Maravilhas agora. Levantamento de dinheiro privado para construir infraestrutura pública. Na hora que eu falo sobre segurança, estou falando sobre monitoramento eletrônico, porque não tem motivo da cidade não estar toda ela hoje ligada a câmeras. Estou falando da Guarda Municipal ter convênio com a Polícia Militar, porque não é possível que o Guarda Municipal tenha que discar 190 do celular dele para conseguir atendimento policial. E por fim, quando eu falo de geração de riqueza, eu estou falando na transformação de Belo Horizonte novamente num polo de serviço. Por que a Prefeitura insiste em falar em BHTech, que é um projeto imobiliário de real estate, ao invés de falar de apoio aos empresários de startups do San Pedro Valley? Nós temos mais de 120 empresas incubadas em Belo Horizonte, startups ali no bairro São Pedro, que à medida que vão crescendo, vão embora para São Paulo, porque essa cidade não apoia o seu empreendedor. Aqui parece que é crime querer ganhar dinheiro, e a cidade está empobrecendo com isso. Eu não quero ser eleito como um político do Novo. Eu quero ser eleito pelos políticos do Novo, pelos novos políticos desse país, que somos nós, cada um de nós que se dispõe a viver num lugar diferente. No dia 2 de outubro nós vamos mostrar que uma parte grande desse coletivo de votos veio para o Novo, porque eles decidiram fazer parte da nova política. Obrigado, gente. Um abraço.